Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de falar um pouco da publicação conjunta de várias pessoas que estão aqui, seja porque participaram... prazer, meu nome é Isabela, mas a publicação básica... É porque eu tenho 3 minutos, então estou falando bem rápido. Mas, basicamente, é falar de uma publicação que envolve várias mulheres que estão aqui, sejam como autoras, organizadoras, ou como parte da comissão científica, ou que participaram também do nosso prêmio. A gente lança hoje o nosso 2º volume da série, digamos assim, Mulheres Antitruste, e são 13 artigos que foram avaliados por uma comissão científica de 16 pessoas. Todas as pessoas que estão aqui, incluindo as 3 pessoas que estão aqui, inclusive, tanto a Carol quanto a Silvia, quanto a Marcela, fizeram avaliações incríveis que levou a gente a ter essa publicação hoje. A publicação já está disponível tanto no site do IBRAC quanto no site da rede, VIA. E eu queria fazer um agradecimento muito especial ao José Carlos, que ele, com toda a paciência do mundo, revisa tudo junto com a gente. Ele, inclusive, fez um banner para a gente, porque ele não sabia que a gente ia trazer o nosso. E com toda a paciência que ele sempre tem, e ele não ganha nada para isso, para nos ajudar com o livro. Mas talvez mais importante hoje, talvez a ansiedade maior de algumas pessoas seja em relação ao prêmio. A gente não consegue ter um prêmio tão bom quanto o IBRAC Team Rivas, a gente não vai competir com você, mas a gente queria, de certa forma, que tivesse algum tipo de menção honrosa e um prêmio para a autora que tivesse o melhor artigo. E a gente tem um sistema de notas, a gente computou as notas, e em vez de dar um valor, dar um prêmio de uma viagem, por exemplo, a gente pediu que essas pessoas que estão na tela, Adriana, Ana Frazão, Amanda, Ana Paula, Bárbara, Flávia, a Juliana, que eu não sei onde está também, a Leonor, a Luciana Martorano, Paulo Forgione e a Priscila Brolio. A gente entrou em contato, pedimos, olá, você pode dar um livro? Algumas aceitaram doar até 2. E, para não atrasar mais, as 3 pessoas que ganharam, elas não estão aqui hoje. Então, não sei, tem pessoas do escritório delas, mas espero que vocês a avisem, elas vão receber o e-mail agora, eu não enviei antes para estragar a surpresa. O artigo premiado é o artigo da Ana Letícia, da Esther e da Stephanie Scandiuzzi, falando sobre Open Banking em concorrência. O artigo está realmente muito bom, excepcional. Não à toa que ele está sendo premiado. E as autoras vão agora receber os livros em casa. 3 minutos, Marcela. Pontualíssima. Bom, a gente tem que... Bom, primeiro, antes de tudo, eu queria acho que em nome da UI, a gente queria agradecer ao IBRAC pela oportunidade e pelo espaço. Vocês foram o espaço aqui, a gente sabe que o seminário é corrido, o espaço é concorrido. Vocês foram apoiadores do estudo desde o começo, então... acho que essa é uma oportunidade incrível da gente poder dar um feedback para todos os associados que participaram da pesquisa, dos resultados que a gente conseguiu obter com os dados que eles forneceram. Foram muitos dados, a gente gerou mais de 90 gráficos de resultados. O estudo tem mais de 150 folhas, eu não teria a mínima condição de apresentar todos os resultados aqui nesse espaço. A gente tomou o cuidado de fazer uma apresentação que desse uma resumida no estudo para a gente divulgar, deixar disponível aqui para o IBRAC e também no site da UIA. Mas eu também não vou passar pela apresentação inteira, acho que eu vou meio que passar direto para o que interessa, que são os resultados. Só queria também, antes de mostrar os resultados, dizer que a gente está colocando o estudo hoje no site da UIA, e a gente vai abrir ele, já tem ali um relatório com algumas conclusões preliminares que a gente obteve com os resultados, mas a gente achou importante abrir o estudo para consulta pública, para que todas as instituições que participaram, todas as mulheres da rede, enfim, também todas as pessoas que compõem a comunidade antitruste possam se manifestar sobre os resultados que a gente obteve e, eventualmente, dar sugestões de ações e de debates que a gente possa promover, tendo em vista o que a gente conseguiu levantar.
Marcela, posso só, antes da gente apresentar o projeto, não sei se todo mundo viu, a ideia, a gente mandou para representantes dos escritórios, então não sei se todos estão aqui, todos que estão aqui sabem do que a gente está falando. É um relatório que fez um levantamento, a Marcela vai explicar um pouco melhor, mas a ideia era levantar a questão da representatividade da mulher no antitruste. Para isso, a gente queria agradecer muito, principalmente ao IBRAC, por ter nos ajudado com a lista de quem faria parte, a metodologia está explicada no relatório. Agradecer a todos os escritórios e consultorias econômicas que responderam, porque foi muito legal a participação de vocês e não poderia faltar, na presença do presidente, a participação do CAD, que também foi um dos órgãos que a gente perguntou. Então, foram consultorias, escritórios e o CAD. Acho que nosso agradecimento. E, antes de tudo, a gente não se apresentou. Eu sou a Carol Saito, a Silvia já estava no outro painel, a Marcela também não se apresentou. Nós fizemos parte da comissão que analisou os dados, mais meninas fizeram parte. E aí a Marcela agora vai apresentar. Foram mais de 16 meninas, mulheres do Antitruste, que trabalharam voluntariamente nesse estudo. Foram vários debates, várias reuniões, várias trocas de e-mail. Mas eu queria destacar o nome aqui de algumas delas que trabalharam muito, né? Além das meninas que estão aqui, a Karen Codazzi, a Ana Olímpia, a Marcela Matiuso, Juliana Domingues. Estou esquecendo de alguém? Não, acho que não. Foram assim, fizeram um trabalho incrível, porque realmente a gente teve muito dado para analisar e precisou fazer muita pesquisa também para a gente poder ter uma compreensão adequada dos números que a gente obteve, né? Que a gente sempre achou que era muito importante não só que a gente entendesse qual era a situação, a participação da mulher no contexto dos espaços de atuação antitruste, mas comparativamente também com a participação dela no mercado de trabalho como um todo, nos escritórios de advocacia, no mercado jurídico como um todo, no mercado de economistas e no setor público, né, em relação ao CAD. Falando muito rapidamente sobre o objetivo do estudo, a ideia era que a gente conseguisse levantar esse diagnóstico da participação da mulher no mercado antitruste, não só em termos de representatividade numérica, né, sobre o aspecto da diversidade, representatividade geral, mas representatividade também nos diferentes cargos que ela ocupa dentro de cada instituição, mas também sobre o aspecto da inclusão nesses espaços de atuação, especialmente com relação a eventuais dificuldades de contratação, retenção, promoção, ocupação de cargos de liderança. Então, quando a gente elaborou os questionários, a gente teve uma preocupação não só de fazer perguntas bastante objetivas em termos de dados numéricos, mas perguntas também até de natureza subjetiva, que a gente pudesse captar qual era a percepção das entidades, das instituições que a gente estava consultando, qual era a percepção delas em relação a esses aspectos. Então, a gente, inclusive, colocou lá uma lista de possibilidades, mas elas também tiveram a oportunidade de colocar de forma livre o que elas entendiam. Então, a ideia é que a gente, a partir desse diagnóstico, consiga perceber qual é a situação e eventuais entraves, promover debates e realizar um monitoramento contínuo da evolução. Sobre a metodologia, eu acho que vale a pena a gente só muito rapidamente explicar. Acho que algumas pessoas receberam esse questionário. Isso aqui acho que eu já falei. Mas quando a gente pensou em como definir qual era a amostra de escritórios e de consultorias que a gente ia pesquisar, a gente optou por mandar o questionário para os associados do IBRAC, tanto associados diretamente quanto como pessoa jurídica, mas aqueles que eram associados de maneira indireta por meio de pessoas físicas. Então, todos eles receberam. A gente ficou muito feliz que a adesão foi bastante grande. Acho que de respostas, a gente recebeu mais de 50, de respostas válidas, a gente recebeu cerca de 40, porque a gente precisou excluir alguns que não tinham atuação em antitruste e alguns que eram escritórios ou consultorias unipessoais. E acho que assim, todos os grandes escritórios e consultorias responderam, quase todos, e a amostra, de fato, nos pareceu uma amostra representativa, respondendo por cerca de 189 pessoas
345 mulheres. Então, acho que a gente conseguiu captar realmente, talvez com exceção da parte de consultorias econômicas, a gente conseguiu captar uma boa amostra. A nossa avaliação foi que para os escritórios temos uma amostra representativa e conseguimos ter estatísticas que permitem uma conclusão mais robusta, mas para as consultorias econômicas, até por ser um grupo mais limitado, a gente se limitou realmente a endereçar o questionário para as consultorias enquanto empresa e não consultores individuais. E aí realmente a gente já tem um universo restrito e aí uma amostra que ficou comprometida para a gente avançar na análise de alguns resultados, inclusive apresentar esses resultados aqui para vocês, tá? E aí o CAD é um órgão único, mas que, como tem um número de pessoas elevado, acaba permitindo já extrair algumas conclusões interessantes. Eu vou passar bem rapidinho, porque eu já falei sobre tudo isso. E vamos para o que interessa, os principais resultados. Termos de representatividade numérica, né? O que a gente conseguiu observar, aliás, de um modo geral, a gente consegue observar que o antitruste é um mundo até relativamente bastante feminino. No CAD, a gente observa que 47% da força de trabalho é feminina. Especificamente em relação à atividade fim, elas são 43%. Né? Esse número é condizente com os dados que a gente levantou sobre o setor público, aliás, sobre o governo federal, de modo geral, onde as mulheres são cerca de 40%. Mas quando a gente olha até para... Aliás, são condizentes, não, são até melhores, e quando a gente olha para dados específicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o CAD está ainda melhor, porque aí eu acho que elas já são abaixo de 40%. A questão, no entanto, fica mais crítica quando a gente olha a ocupação de cargos de liderança, onde a gente, por exemplo, ali já olhando para a atividade fim, a gente observa 0% de participação feminina em DS5 e cerca de, não estou enxergando o número, mas cerca de 25% em relação a DS6 de natureza especial. Eu não sei se ficou claro, porque eu não mencionei, mas esses dados são referentes a 2018. E, claro, a gente tem sempre que lembrar que, como a gente está falando assim, de poucos cargos, uma mudança de uma única pessoa faria diferença significativa nos resultados, mas esses são... nos parece importante destacar que a representatividade nos cargos de liderança não é, de fato, compatível com a representatividade da mulher na força de trabalho como um todo do CAD. Marcela, só completando, a nossa divisão foi cargos de não liderança DS1, 2 e 3 e de liderança 4, 5, 6. E aí a gente vê uma presença maior de liderança na parte de DS4 até do que em relação a 5, que são poucos os casos, e 6 só. E acho que até o DS4 tem mais mulher que homem. No relatório, a gente divide esses dados para tribunal, SG, Procuradoria Federal e DE. Né? Então, vocês têm acesso ali a informações bem mais detalhadas. Representatividade nos escritórios. As mulheres estão também bastante bem representadas de um modo geral, elas são maioria. 55% na área total e 52% na área antitruste. Esses números também são condizentes, coerentes com dados que a gente levantou de alunas que ingressam e se formam em cursos de direito. E aqui, de novo, eu acho que o que é interessante destacar é que a representatividade, no entanto, não se mantém para os cargos de liderança. Né? Quando a gente olha a participação em sócios, esse número já cai para 37%. Sim. Eu acho que a gente aqui, só explicando também, o critério foi do escritório, identificar quem são os sócios e quem são os advogados dentro de cada uma dessas categorias. Então, a gente teve que se valer da própria classificação dos escritórios sobre esse quesito. A gente sabe que dentro da categoria de sócios também pode haver, a depender do escritório, uma diferença hierárquica entre os sócios. Tem alguns escritórios que isso não existe, alguns isso existe. A gente perguntou isso especificamente. Especificamente, né?
medir essa diferença dentro da categoria de sócios, a questão hierárquica começou a envolver fatores muito subjetivos e a gente achou que isso poderia comprometer a pesquisa se a gente tentasse avançar nesse detalhamento. Então, a gente optou por enquanto, pelo menos, ter só esse registro do que o próprio escritório considera como sócio, que já lança luz para essa desigualdade da representatividade feminina. De novo, no relatório a gente tem dados bem mais específicos e acho que tem material bem interessante ali para ser analisado, né? Então, isso aqui é só um gostinho. Representatividade nas consultorias, aqui a situação já é um pouco diferente. A gente tem uma representatividade bem mais baixa da mulher, em torno de 30%, mas não nos parece que seja um problema tanto de que essa representatividade vá diminuindo conforme a gente avance para cargos de liderança de maior hierarquia. Talvez aqui seja um problema de representatividade mais de base, porque quando a gente observa números de alunos matriculados e ingressantes nos cursos de economia, a gente vê uma participação, um percentual semelhante a esse, né? Exato, a gente vê que a Faculdade de Economia, inclusive, decaiu isso ao longo do tempo, e a representatividade das mulheres é parecida com o que a gente verifica nas consultorias. Então, a gente verifica na pele a dificuldade que é encontrar currículos de mulheres quando a gente abre o processo seletivo. Isso foi, inclusive, uma explicação que o próprio CAD trouxe para a gente, o DE, da dificuldade de ter candidatas para os cargos do CAD, economistas. Exato. Indo para o aspecto de inclusão, quando a gente analisa entradas, saídas e promoções e consegue ter um olhar um pouco mais dinâmico e menos estático, né, dessa representatividade, no CAD a gente observa entradas e saídas mais ou menos equilibradas, tem até ali uma melhora da qualidade das entradas nos cargos de liderança, mas, de novo, lembrando que uma entrada já faz toda a diferença nesses números. Mas talvez, pelo menos para mim, o que chama mais a atenção é o fator de promoções, porque, enfim, embora quase metade da força de trabalho do CAD seja composta por mulheres, as promoções, apenas um terço, as promoções são dadas a apenas um terço delas. Uhum. E nos cargos de liderança, as promoções são só até DS4, que a gente verificou. Exatamente. Inclusão nos escritórios. Aqui também, de novo, a gente tem um cenário de entradas e promoções, de um modo geral, favorável. Porém, quando a gente olha especificamente cargos de líder, cargos de sócio, né, cargos de liderança, a gente observa números bem mais baixos. Isso. Acho que é só importante que a gente não vai ter isso para as consultorias, né? Porque a representatividade realmente foi muito baixa e era uma pessoa ou outra e não tinha como, os dados não traziam resultados, então a gente não apresentou. A gente trouxe os números nos anexos como gráfico, mas não resultados e nem análises. A gente não conseguiu extrair, de fato, conclusões e fazer uma análise sobre os números, porque a gente não teve uma amostra que a gente considerou representativa. Então, de novo, qualquer diferença de quem não respondeu poderia fazer dar uma variação bastante grande nos números. Então, a gente optou por não fazer uma análise em relação a entradas, saídas e promoções de consultorias, mas colocou todos os dados disponíveis para quem quiser olhar nos anexos do relatório. E aqui, só esclarecendo, quando a gente fala todos os dados, sempre de forma agregada. A gente não disponibilizou nenhuma informação individual. Foi uma promessa, inclusive, que a gente fez. Foi um compromisso assinado entre nós. Todo mundo aqui assinou um compromisso de confidencialidade. Só a Carol teve acesso aos questionários. Só esclarecendo, a gente ficou apesar da gente não necessariamente entender que seria sensível os dados, alguns, a gente optou por isso, então poucas pessoas tiveram acesso, e além disso, dentro do grupo, como eu estou há 2 anos fora de escritório, não tenho nenhuma relação com consultoria econômica, nada, a gente acabou optando que eu tive acesso só à plataforma, que a gente usou a SurveyMonkey, é isso, né? Isso. E aí, eu sempre troco. E eu tornei a todas as planilhas anônimas e que não dava para identificar os dados. Então, os dados processados foram feitos sem nenhuma identificação de quem era o respondente de cada uma das linhas, viu? Tudo decodificado já. Exceto o CAD, que era só o CAD.
Partindo, então, para a última análise, que era a análise das políticas e das percepções de entrave, aqui foram uma série de fatores que foram analisados, não teria condições de apresentar todos eles, então a gente optou por apresentar só algumas coisas que nos chamaram a atenção. A gente pesquisou políticas, tanto políticas de retenção, né, que passam por questões como a existência de comitê de mulheres, a existência de políticas de apoio à maternidade, existência de cotas, enfim, uma série de políticas que a gente especificou, mas abrindo também a oportunidade de que quem tivesse políticas diferentes indicassem. E o que nos chamou a atenção, também fizemos pesquisas sobre políticas de apoio à maternidade e paternidade, e pesquisamos o tamanho da duração das licenças. O que nos chama a atenção em relação ao setor público, o CAD adota uma série de políticas, políticas que ele adota de maneira igual, tanto para homens como para mulheres, mas ele não adota políticas específicas de retenção de mulheres. O que nos parece que talvez, de repente, possa haver um debate, um trabalho de reflexão em cima disso, porque a gente levantou nos dados que há uma aparente dificuldade de promoção de mulheres no CAD, né? Óbvio que esse relatório é referente a um ano específico, mas talvez aqui seja um ponto que vale a pena um pouco de reflexão. No setor privado, existe uma dispersão muito grande dos tipos de políticas, mas eu acho que vale a pena destacar que vários escritórios já adotam uma série de políticas de retenção e de apoio à maternidade e paternidade também. Mas muito heterogêneo ainda também. Muito heterogêneo. Mas várias instituições não adotam também nenhum tipo de política e, que nos chamou a atenção, várias não adotam sequer a possibilidade de licença maternidade e paternidade de forma institucionalizada. Então, aqui também, eu acho que é um espaço para a gente trabalhar. E a licença paternidade chama mais atenção ainda do que a maternidade, a ausência, né? Exatamente. Ou quando tem, né, os 5 dias. E aí, só para finalizar, que eu vi que meu tempo está acabando. No entanto, apesar disso, é interessante que, quando a gente pergunta para as instituições qual a percepção delas em termos de dificuldades para a contratação e promoção de mulheres, muitas indicam problemas relacionados às próprias candidatas, né, como a falta de formação específica e a falta de candidaturas. O que talvez nos pareça um pouco contraditório com o resultado que a gente obteve de que, especialmente nos escritórios e no CAD, a representatividade feminina, de um modo geral, é bastante alta. Então, por exemplo, não ter formação específica em antitruste não parece ser uma explicação tão razoável. Ao mesmo tempo, a gente só colocou, mas é uma especulação, que realmente tem um número menor de mulheres que têm doutorado e mestrado. Não que necessariamente esse seja um requisito, a gente não chegou a perguntar, a gente não sabe se os homens têm mestrado e doutorado, mas a gente levantou que as mulheres menos mulheres têm mestrado e doutorado. Exato. E, por fim, chamou a atenção também que várias instituições também apontaram não existir qualquer dificuldade para a contratação ou promoção de mulheres, mas, por outro lado, a gente avaliou uma série de entraves a acesso a cargos de liderança. Então, também talvez esteja faltando um pouco de reflexão sobre o tema. Acho que só um comentário também quanto a isso. A ideia inicial do estudo ainda é que a gente ainda não teve braço, conduzir uma pesquisa qualitativa, porque essa foi uma pesquisa um pouco qualitativa, mas com as pessoas jurídicas. E a ideia é ouvir o que as pessoas que estão no escritório, homens e consultorias, e no CAD, homens e mulheres, entendem como entraves, que não adianta só ouvir quem o RH ou os sócios do escritório responderam. A gente quer ter uma visão geral que a gente ainda não tem. Então, acho que esse primeiro relatório, com essa primeira pesquisa, é realmente um primeiro passo nessa investigação. A gente certamente entende que tem aprimoramentos a serem feitos, inclusive para os próximos, a gente pretende tornar essa pesquisa regular, provavelmente anual, até para poder construir uma evolução. Então, a gente gostaria muito de convidar todos a acessar o material, ler e convidando para a reflexão mesmo, não só para contribuir com sugestões de aprimoramentos, contribuir para o próprio texto do relatório, para sugestões de políticas que daí decorrem desse retrato que a gente conseguiu tirar de 2018.
E a gente acha muito importante que tanto os homens quanto as mulheres se engajem nessa atividade, nessa reflexão principalmente. Então, e contribuam e vejam formas que possam contribuir para a gente avançar com novas pesquisas que possam fazer um retrato ainda mais preciso dessa realidade. E não só quem participou da pesquisa, mesmo quem não respondeu por qualquer razão que queira comentar, é super bem-vindo. A ideia é que abra o debate, a gente não deixou a Marcela sozinha aqui, porque a gente está dando a cara a tapa mesmo, porque é muito importante, é o primeiro passo, como a Silvia falou, a gente está super aberto para poder aprimorar. Então, a gente vai deixar o documento completo disponível no site da UIA, com prazo aberto para consulta pública até o dia 24 de novembro. Esperamos receber muitos comentários. E é isso. Enfim, para finalizar, gostaria de agradecer enormemente a adesão e a participação de todas as consultorias e escritórios que colaboraram. Foi uma pesquisa extensa, então tiveram que levantar muitos dados, muitas informações, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bastante interessante com os dados que vocês nos forneceram. E só finalizando também, ficamos positivamente bem impressionados que mesmo os que por diversos motivos não tiveram condições de responder o questionário, porque foi demandante responder o questionário, fizeram questão de nos contatar, explicar o motivo e compartilhar que apoiam a iniciativa e que apoiam a análise. Então, obrigada novamente para todos que se preocuparam com a investigação que a gente procurou fazer aqui. E obrigada a todo mundo que a gente realmente está com a casa cheia, ouvindo aqui com atenção. Obrigada.